pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Felipe, professor de Sociologia, e esse vídeo tem como objetivo, primeiro, rever algum conteúdo que a gente já tem estudado. A gente sabe que parte do conteúdo, parte do semestre, vai ser feito à distância, vai valer nota, inclusive vai contar como tempo. Por isso, pessoal, eu gostaria que vocês levassem isso a sério, tá? Não só com a minha disciplina, como as outras também. Bem, além disso, gostaria de primeiro dizer que a gente sabe que é um momento difícil e desejar para vocês, dentro do possível, que passem por ele da melhor forma. É o que eu desejo de todo o coração. Bem, a temática da aula de hoje é sobre democracia. Uma definição de democracia pode ser governo que o povo exerce a soberania, um sistema político que o cidadão elege seus representantes por meio das eleições periódicas. A gente pode ter um outro significado mais etimológico de democracia. Isso quer dizer, a gente ir lá na origem da palavra, no grego, onde demo significa povo e gracia significa poder ou governo. Uma tradução literal seria governo do povo. A origem remonta à antiguidade. Na Grécia, mais especificamente na cidade-estado de Atenas, na polis ateniense, tá? A gente tem uma forma de governo que foi instituída a princípio pelo governante chamado Clístenes. E essa forma de governo, todo cidadão livre pode ir a uma assembleia onde ele pode propor leis, ele pode votar leis, ele pode decidir os rumos políticos da cidade de Atenas. E é importante lembrar que era somente cidadão, mas nem todos eram cidadãos. Os cidadãos eram apenas homens livres, excluía-se homens que estivessem em situação de escravidão, escravos, excluía-se estrangeiros, excluía-se mulheres e crianças. Então era um grupo pequeno. E esse grupo pequeno, ele decidia diretamente. Ele não votava no representante para esse representante tomar as decisões por ele, como acontece hoje, o que a gente chama de democracia indireta. Naquele tempo a democracia era direta, qualquer cidadão poderia ir a essa assembleia e tomar as decisões políticas. O local dessa assembleia era chamada Ágora. Então era uma praça onde eles deliberavam, eles decidiam, tomavam as decisões relativas à política ateniense, de uma forma que a gente chama de isonomia. O que é isonomia? Todo cidadão era igual. Ou, em outras palavras, os cidadãos tinham o mesmo poder. Inclusive, quem dirigia a reunião era decidido por voto. Na hora lá, na escola, na hora eles decidiam quem dirigia aquela reunião, para que não tivesse um líder só, ou que qualquer pessoa pudesse dirigir. Então todos os cidadãos eram considerados iguais. Bem, alguns pontos que eu chamo de pontos importantes desta aula. A democracia surge na Grécia Antiga, na Antiguidade, na Grécia, mais especificamente na cidade de Atenas, e não nas outras cidades-estado gregas da Antiguidade. Nem todos eram cidadãos, como já foi dito. A democracia, faça uma diferença entre democracia direta, onde todo cidadão decide diretamente, e a democracia indireta, onde ele vota nos seus representantes, e são esses representantes que o representam, como em nossos dias. A gente falou sobre a Ágora, era o local onde acontecia essas assembleias. E por último a gente falou sobre isonomia, que naquele tempo todo cidadão grego
era considerado igual. Beleza, pessoal? É isso por hoje. E espero que vocês vão bem na avaliação aí no Google Forms. Que possam estar bem. Até a próxima. Grande abraço. Olá, meu nome é Felipe Rocha, sou professor de Sociologia e esse vídeo é o primeiro vídeo voltado para o primeiro ano de apoio para o pessoal que está aí na quarentena, tá? Eu espero que esse vídeo possa ajudá-los. Bem, como sempre, antes de começar, gostaria de desejar que todos estejam bem, que possam passar nesse momento difícil da melhor maneira possível. E eu desejo isso de coração para todos. Bem, a gente vai falar nessa primeira aula sobre a origem da sociologia. Mas a gente vai não dar ênfase nessa primeira aula o que é a sociologia, mas o contexto que a sociologia surgiu, tá? No contexto histórico de surgimento da sociologia. Diferentemente do que muita gente pensa, a sociologia é uma disciplina recente. Se a gente comparar com a filosofia, que tem muitos milênios de história, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo surge a filosofia, a sociologia surge somente no século XIX. E por que no século XIX? Adiantando um pouquinho, a gente pode dizer que no século XIX foi um século de grandes transformações. Século XVIII, século XIX foram séculos de transformação. E a sociologia surge nessa esteira dessas transformações. Vamos lá. De alguns pontos que a gente pode falar, pode dar ênfase, é a passagem de uma sociedade feudal para uma sociedade capitalista. Essa foi uma grande transformação. Mas o que é isso? Sociedade feudal, sociedade capitalista. Esses nomes a gente relaciona com modo de produção. Mas o que é um modo de produção? Falando de uma forma grosseira, é o que faz as pessoas saírem para trabalhar todos os dias. Na sociedade feudal, não era o salário, até porque o trabalho não era assalariado. As pessoas trabalhavam num sistema no qual o senhor feudal garantia segurança às pessoas, cedia um pedaço de terra e as pessoas trabalhavam na sua terra para garantir a sua própria sobrevivência, mas além disso, essas pessoas tinham que trabalhar para o senhor feudal. Tinham que trabalhar alguns dias para o senhor feudal. E existiam várias formas de se fazer isso, mas o importante é que não existe uma troca de salário, eu trabalho em troca de salário. Isso se dava de uma outra forma. Tá? Era uma troca de favores, baseada numa tradição. Já no capitalismo, a gente trabalha porque a gente precisa do dinheiro para sobreviver. Então a gente trabalha em troca de dinheiro. Quando a gente trabalha para comprar as coisas, a gente está vendendo a nossa força de trabalho. Por isso, a gente também é uma mercadoria, porque a gente acaba vendendo a nossa força de trabalho em troca de dinheiro. Então essa é uma grande mudança que acontece, que se fixa, que se fortalece, que se torna hegemônica a partir do século XIX. Isso gera uma mudança de costume. Né? Se o senhor feudal tinha uma relação com seus servos baseado nos costumes, o capitalista, o empresário, não tem essa
a relação com os seus trabalhadores não é mais baseada nos costumes, mas em leis, em regras e etc. Então isso é uma grande mudança. E a gente tem o crescimento das cidades, porque o povo vivia na Idade Média basicamente no campo. E a gente está falando aqui da Europa, tá, gente? Porque a nossa história é uma história eurocêntrica que parte de uma visão europeia. Então, a gente tem o crescimento das cidades. E essa é uma outra grande transformação. Por que a sociologia não surgiu durante a Idade Média? Lembra que eu tinha falado para vocês lá no começo que a sociologia tenta compreender as transformações? É uma disciplina científica, sobretudo. Então é preciso que haja transformações, mas é preciso também que haja uma liberdade científica, uma liberdade de pensamento. Durante a Idade Média, a visão do mundo era religiosa. Era a Igreja Católica, e aqui eu estou me referindo à Igreja Católica como uma entidade mais que religiosa, mas uma entidade política, tá? Que controlava uma visão de mundo. Qualquer coisa que fosse contra a esses ideais, aos ideais da Igreja Católica, podiam ser punidos, inclusive. Por isso, a Santa Inquisição, que perseguia as pessoas que pensavam contra os interesses da Igreja. E a isso se dava o nome de teocentrismo. Teo, de Deus. Então, Deus no centro de todas as coisas. Mas, então, mais que isso, mais que Deus no centro de todas as coisas, era a Igreja, uma visão de mundo, uma visão da Igreja, politicamente dizendo, que controlava o pensamento humano. Dentro desse contexto, era difícil surgir ideias que desafiassem essa verdade revelada, essa realidade revelada. Ninguém podia se levantar contra ela. Por exemplo, a gente sabe a história de Galileu Galilei, que propôs a teoria do heliocentrismo, isso é, que a Terra gira em torno do Sol, e acabou sendo perseguido pela Igreja Católica e teve que negar. E as pessoas que não negavam, muitas vezes morriam. Aquilo que a gente chama de Santa Inquisição. A gente também tinha um sistema feudal. E esse sistema feudal tinha relação com cidades pequenas. A gente não tinha cidades, mas povoados, feudos, palavra mais correta. Então, o povo estava no campo, basicamente, e a gente sabe que no campo as mudanças são lentas e graduais. Então, inclusive, a gente tem a tradição feudal. Os costumes, as regras estavam baseadas numa tradição não escrita, mas numa tradição voltada aos costumes. E isso tudo começa a mudar. O mundo começa a mudar. Passa dessa tradição de mundo para uma outra tradição, que agora é uma tradição escrita, agora é uma tradição científica. Agora o homem pensa por si mesmo. Se a gente tem do lado o teocentrismo, com a chegada da modernidade, no século XIX, a gente tem o antropocentrismo. O homem no centro de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. E é nesse ambiente, num ambiente de transformação, que surge a sociologia. Influenciada por 4 grandes eventos.
Revolução Industrial, Revolução Francesa, o Iluminismo e a Reforma Protestante. A Revolução Industrial surge a partir do século XVIII, tá, gente? Mas toma força no século XIX. Antes disso, a gente tinha a maioria do povo vivendo no campo, mas a gente também tinha pequenas fábricas num sistema manufatureiro, parecido hoje que a gente chama de artesanato. Artesanal, um sistema artesanal seria a palavra. Um sistema onde um trabalhador conhece todo o processo, se produz um produto de cada vez, imagina um artesão fazendo, por exemplo, um casaco de lã. Tem que fazer um por vez e esse processo é demorado. Então a gente tem as máquinas, a Revolução Industrial traz as máquinas, traz a produção em escala. O ser humano agora não faz todo o processo, o trabalho é dividido, então cada trabalhador numa esteira de fábrica faz uma parte do processo. A gente lembra que existiam os senhores feudais, e esses senhores feudais acabam recebendo proposta. E que proposta é essa? A proposta é, se eles liberassem terra para criar ovelhas, e as ovelhas eram importantes nesse momento, porque a primeira Revolução Industrial foi manufatureira e foi têxtil, se produzia roupa, boa parte dessa roupa na base de lã. Então, se eles liberassem essas terras, eles ganhariam um benefício, eles poderiam arrendar essas terras. Então eles começam a expulsar os servos que viviam lá há gerações. E esses servos começam a ir para as cidades e virar mão de obra para a indústria. Então o cercamento dos campos, que é esses senhores feudais cercando os campos, expulsando para a cidade as pessoas que viviam lá. Isso contribui para a Revolução Industrial. E a gente tem o surgimento de uma outra classe, o proletariado. Que é isso? O proletariado são os trabalhadores que agora eles não são donos mais das matérias-primas, não são donos mais das máquinas, das ferramentas que eles precisam para produzir. Mas eles acabam vendendo a sua força de trabalho para as pessoas que são donos disso. E essas pessoas são os burgueses. Os burgueses têm os meios de produção, máquina, capital e tudo mais que é necessário para produzir. E então, de um lado tem os burgueses, donos dos meios de produção, e de outro lado, os trabalhadores da força de trabalho que vendem sua força de trabalho para os burgueses. Então a gente tem isso. E como o trabalhador ele já não faz mais como artesão, ele não faz todo o produto, ele só faz uma parte do produto, é como se o trabalho fosse alienado. Ele trabalhasse, não visse sentido naquilo que ele produz. Então essa é uma outra transformação derivada desse período que a gente chama de Revolução Industrial. Além disso, todas as tradições, todos os costumes, tudo que é sólido se desmancha numa frase da época, mas uma frase que diz isso: todos os costumes, todas as tradições, todas as regras mudam num novo sistema que é, sobretudo, um sistema industrial e um sistema capitalista. Mas essa revolução traz problemas sociais, sérios problemas sociais. As pessoas viviam, por exemplo, na Inglaterra, o berço da Revolução Industrial, elas viviam em lugares imundos, crianças pequenas trabalhavam. Tudo isso foi descrito num livro
a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, de Friedrich Engels, tá? Revolução Francesa. Para a gente entender a Revolução Francesa, a gente tem que entender que existia um rei, que ele usava do poder do Estado em seu benefício. Ele cobrava altos impostos, ele prendia quem ele queria, ele tirava a propriedade de quem ele queria, ele fazia o que ele queria porque ele era um rei absoluto. E ele tinha uns amigos que era a classe que ele pertencia, a nobreza. E essa nobreza tinha todos os privilégios. No entanto, existia uma outra classe que estava ganhando poder, que era a burguesia. A gente já falou sobre a burguesia, essa classe que enriqueceu com o comércio, com a indústria. E os burgueses não tinham poder. E eles começam, influenciados por novas ideias. A gente vai falar um pouquinho do iluminismo mais na frente, mas basicamente por novas ideias, eles começam a questionar esse poder absoluto do rei. Fazem uma revolução chamada Revolução Francesa, que é sobretudo uma revolução política. A gente tem uma imagem aqui da Bastilha, que era a prisão onde o rei mandava seus inimigos políticos, quem ele quisesse. E quando o povo toma a Bastilha, o dia chamado Tomada da Bastilha, se inicia uma revolução, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma revolução política que tira uma classe do poder, a burguesia, com ideais como liberdade, igualdade, fraternidade, e é dirigida por uma outra classe que é chamada a burguesia. A gente tem a nobreza, eles tiram a nobreza do poder e agora a gente tem a ascensão da burguesia. O iluminismo, gente. O iluminismo, a gente tem que diferenciar aquela ideia que eu já falei para vocês, lá da Idade Média, onde Deus é o centro de tudo, ou a igreja controla tudo, tá? Inclusive o pensamento. Ninguém pode pensar fora da caixinha, ninguém pode pensar fora dos ditames da igreja, para um pensamento onde o homem passa a ser o centro de todas as coisas. Inclusive eu trouxe aqui algumas figuras. A gente tem a primeira figura que mostra o homem e um círculo em torno dele. Então agora o homem é o centro. Outra figura mostra o homem próximo a Deus. Não é que ele está acima de Deus, mas é que a criação, o homem e Deus se equivalem. Não é bem a palavra se equivalem, mas Deus dá poder ao homem para ele agir por si mesmo. E isso é muito importante para a gente entender um pouco o que foi essa transformação. Antigamente se acreditava que Deus tinha feito o mundo de uma certa forma, ele tinha feito algumas classes melhores que as outras, e isso era normal, ninguém podia questionar. Agora o homem questiona, o homem pensa, inclusive pensa que Deus fez todos os homens iguais. A ciência, o pensamento científico ganha força. Então, por que iluminismo? A Idade Média, tudo era contido, o pensamento era contido. Então, por isso era chamada a Idade das Trevas. Agora, eles vão chamar de iluminismo, porque é a era que o homem pode pensar por si mesmo. Então, é a era das luzes. Bem, outra influência, grande influência da sociologia, são as ciências naturais. A química, a física, a biologia. E a gente vai estudar isso na próxima aula, que essas ciências, elas estudam as leis da natureza. E a sociologia, quando surgiu, ela tentava entender as leis da sociedade. A influência das ciências naturais sobre a sociologia foi muito grande. Tá? E
a sociologia só pode surgir na modernidade porque é o tempo onde o pensamento é livre, onde existem grandes transformações. E essas transformações, como cidades lotadas, doenças, como uma nova classe surgindo, proletariado, criam dúvidas. E a sociologia surge nessa esteira, desse momento histórico que o mundo vivia no século XIX. Eu espero ter ajudado vocês nessa aula e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre Auguste Comte.